Bom, na aula anterior eu falei sobre a resistência mecânica, né? Que é a capacidade que o fio de cabelo tem de suportar um peso ou uma tração, que é um puxão, quando seco e quando molhado. Agora eu vou falar sobre a resistência química. A resistência química nos cabelos, ela sempre será abalada devido ao uso de alguma substância química oxidante. Então, assim, para que um cabelo seja degradado, como aqui está esse fio aqui, né, foi necessário que fosse utilizado sobre essa fibra uma substância química, que pode ser descolorante ou alisante, sejam eles muito alcalinos ou muito ácidos, ok? Então, elas vão romper as ligações sulfurosas, que são as ligações de enxofre. E aí os cabelos vão se tornar fragilizados, quebradiços, ressecados e aí susceptíveis ao rompimento e também à queda. Porque esta queda aqui, ela vai se processar dentro do folículo, porque essas substâncias, elas têm o poder de penetrar. Então, assim, a maioria das substâncias químicas, elas não são de adsorção. A dissorção é quando se coloca algo sobre o fio de cabelo e ele não tem o poder de penetrar. Porém, esses agentes químicos transformadores de cabelo, eles são de absorção, ou seja, eles penetram na fibra. Penetrando na fibra, aí sim vai quebrar todas essas ligações e aí o cabelo vai ficar ressecado, ok? Então, a resistência dos fios de cabelo, elas podem ser mecânica e também pode ser a química. Nós aprendemos numa aula anterior que a água vai quebrar uma das resistências que existe no fio de cabelo, que é a salina, né? Quando você seca o cabelo com chapinha, com secador, com rolinho e deixa esse cabelo se secar com calor, ou amarrado ou enrolado num rolinho, no bigodinho, você vai estar quebrando a ligação hidrogênica, que é a ligação de água. Porém, a resistência química só será abalada, só será quebrada na presença de substâncias oxidantes, sejam elas alcalinas ou muito ácidas. Então, muito ácidas são as escovas progressivas e alcalinas são os alisantes ou os agentes descolorantes, ok? Que aí vai quebrar essas ligações. Então, o cabelo perfeito, saudável, ele vai ter uma resistência física maior, podendo chegar até 500 quilos, conforme o número de fios de cabelo que são puxados juntos, e um fio de cabelo puro, sozinho, ele vai ter uma resistência aí de até 50 gramas, 40 gramas, ok? Então, vamos lá. Então, a densidade. O que significa cabelo denso? O que significa densidade capilar? É a quantidade de cabelos presentes em 1 centímetro quadrado. Então, se você marcar 1 centímetro, delimitar, fazer uma marcação com caneta, né, com um lápis de olho, você, em 1 centímetro quadrado, você vai contar os números de fios e aí você vai saber qual que é a densidade desse cabelo. Então, o cabelo pode ser muito denso, médio ou pouco denso. Vai ser de acordo com o número de fios de cabelo no couro cabeludo. Então, o número de fios de cabelo no couro cabeludo vai falar se esse cabelo é denso ou não. Então, é a quantidade de fios presentes, ok? E essa quantidade de fios presentes, eles estão relacionados com as características pessoais. Estão relacionados com cada pessoa, né? Então, também com a idade e também com o sexo. E a etnia aí está muito bem estabelecida.
As pessoas de etnia asiática, eles têm menos números de cabelo por centímetro quadrado do que uma pessoa loiro, né? O nórdico. Então, a gente sabe que na etnia loiro tem mais fios de cabelo no couro cabeludo do que na etnia negroide ou asiática, ok? Então, aí nós vamos ver quantidade de fios, e é definido pela genética, pela idade e também pelo sexo. Uma pessoa que, numa idade, quando era novo, tinha muitos fios de cabelo, com o passar dos anos, este número de fios de cabelo vão diminuindo, como tudo, né? Passa a ter vários outros problemas no corpo, não é só o número de fios que diminui, mas a elasticidade da pele, a sustentação da pele, que é o colágeno, né? A elastina vai se diminuindo e a pessoa vai envelhecendo. E claro que os cabelos, sendo um anexo da pele, também vai sofrer com o tempo. Então, um cabelo denso, ele possui mais fios por centímetro quadrado, e um cabelo fino ou esparso possui menos fios de cabelos por centímetro quadrado. Então, quando eu falei que a etnia vai falar pelo número de fios, é isso aqui, ó. Os caucasianos loiros têm aí, em média, 130 mil fios de cabelo no couro cabeludo. O caucasiano castanho escuro ou preto, não quer dizer que a pessoa seja loira, mas que tem um cabelo ondulado, que é o cabelo caucasiano, o loiro pode ser liso ou ondulado, ele vai ter aí 110 mil fios de cabelo no couro cabeludo. O caucasiano ruivo, o afro e o asiático têm quase que o mesmo número de fios de cabelo no couro cabeludo, que são 90 mil fios. Então, o loiro tem 130 mil fios, o moreno, de cabelo ainda liso ou ondulado, tem 110 mil fios, e o afro-asiático e o ruivo tem menos fio do que um loiro. Logo, uma pessoa asiática nunca vai ter a mesma quantidade de fios de cabelo do que uma pessoa caucasiana, certo? Quem tem mais número de fio é o caucasiano, os loiros ou os morenos, mas de acordo com a etnia. Então, essa densidade é medida com os fios de cabelo por centímetro quadrado, de acordo com a etnia, com o sexo e com a idade. O grau de oleosidade. Então, assim, quando a gente fala que um cabelo é oleoso, tem que haver uma circulação excessiva de óleo no couro cabeludo e que vai deixar os cabelos assim, oleosos, né? Porque o óleo, nós aprendemos que é o lubrificante dos fios de cabelo. É este óleo que vai dar a este cabelo uma nutrição, ok? Então, mas se isso tiver excessivo, claro que vai deixar o cabelo embotado, cheio de óleo e com a aparência de sujo. Neste óleo também pode haver aí micro-organismos invasores, oportunistas, ok? Nós vamos ver aqui no slide na frente que um desses oportunistas se encontram num couro cabeludo muito oleoso, que é o Demodex folliculorum. É, infelizmente, uma coisa muito natural, muito comum, que a gente encontra e causadores de grandes problemas, né? Problemas de coceiras, problemas de seborreias, problemas de caspa. Então, tem sempre um sujeito ali que pode ser um fungo e pode ser também esse tipo de ácaro, que se chama Demodex folliculorum. Mas isso acontece quando os fios estão excessivamente oleosos, né? E aí sim é um terreno propício para a proliferação
desses micro-organismos oportunistas. Então, a gente geralmente encontra as pessoas que têm muito cabelo muito oleoso, lavando excessivamente. E a gente sabe que toda vez que você manipula muito uma superfície onde está muito oleoso, claro que vai ter uma aceleração dessa oleosidade. Então, os cabelos oleosos, ele deve ser lavado com muito critério, né? Deixando sempre uma camada, né, de óleo para que o próprio organismo entenda que já existe um óleo ali e não precisa estar mandando mais óleo para esta superfície da pele, ok? Então, porque o excesso de óleo vai dar uma perda de cabelos, além de deixar, claro, os fios feios. Ninguém quer ter um fio de cabelo muito oleoso. Então, como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com o cabelo oleoso para não limpar excessivamente e também não deixar o óleo excessivo acumular. Então, tem que se lavar corretamente. No final do curso, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, ok? Então, nós vimos aqui que um cabelo pode ser oleoso, assim como pode ser um cabelo seco. Lembra que eu falei na aula anterior que os cabelos ulótricos, ou seja, os cabelos crespos, eles têm a dificuldade de captar o óleo que vem pelo couro cabeludo, que ele se apresenta no couro cabeludo. Daí deixa um cabelo mais seco, embaraçado e sujeito a um problema da haste que se chama triconodose, né? Então, este cabelo que não tem este óleo para lubrificação, eles se tornam secos e quebradiço, abrindo-se longitudinal essa fibra, que é chamado de tricopitilose, tá? Na frente nós vamos falar sobre esses distúrbios do fio. Então, os fios são ressecados, ficam com eletricidade estática e são quebradiços e muito difícil de pentear, caso você não coloque uma substância oleosa para este fio se tornar penteável. Os cabelos normais, existe aí uma produção de gordura, a glândula está tudo equilibrado, está tudo regular, e aí ele tem o óleo, e este óleo circula perfeitamente pelos cabelos, levando todas as impurezas, todas as partículas de poluição, coisas que poderiam estar deixando esse cabelo opaco, ele passa a ser brilhante, porque está tudo perfeito, as cutículas estão fechadas e refletindo a luz. Então, é um cabelo bonito, tranquilo, sem problema, porque não existe excesso de oleosidade e também não tem o ressecamento que existem nos couros cabeludos, que tem um problema chamado tricodínia. Então, são os cabelos normais. Os cabelos mistos, por sua vez, possuem a característica do cabelo oleoso e do cabelo seco. Eles têm o couro cabeludo oleoso e a fibra, porém, seca. Mas aí também tem que olhar que tipo de cabelo é esse, por que esse óleo não está chegando até o meio e pontas desse cabelo. Então, se não está chegando no meio e nas pontas, claro que a ponta vai ficar ressecada e vai se partir longitudinalmente, que são chamadas as tricopitiloses. E aí o fio fica quebradiço. Então, mas eu falei anteriormente que a propriedade estrutural, né, de toda fibra, o cabelo é feito da mesma substância, seja para cabelo liso, ondulado ou crespo. Então, a composição química do fio, ele sempre vai ter mais queratina, ou seja, cabelo é um produto final que é uma queratina, que é uma proteína endurecida. Nos encontramos na próxima aula e nós vamos, eu acho, falar aí sobre pH. Deixa eu confirmar. Exatamente, nós vamos falar sobre o pH. Um grande abraço para vocês e aguardo vocês na próxima aula.